igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos mais uma vez. Agradecer a pastora Kelly, pastor Léo, pelo voto de confiança de estar aqui para ministrar a ação bendita a palavra de Deus. Eu creio que o Senhor, Ele tem algo para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero já convidar você a pegar a sua Bíblia, a bendita palavra de Deus, e vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Amém? Dentro daquilo que a pastora Kelly me passou, que está sendo ministrado aqui aos domingos, ao coração da igreja, e o Senhor me deu essa palavra que eu creio que é a bênção das nossas vidas. João, Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 20. Amém, queridos? E diz assim a palavra de Deus: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de sina e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto a mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei um exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo: quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Podem se sentar, amados. E eu já convido você para você voltar os seus ouvidos, a sua atenção à bendita palavra de Deus. Amém? Amém. Amados, o Evangelho de João, o capítulo 13, que nós acabamos de ler, faz uma transição neste Evangelho escrito pelo discípulo João. Até o capítulo 12, João ele apresenta os sinais públicos de Jesus. João ele relata os milagres, relata os discursos públicos de Jesus,
Mas aqui, a partir do capítulo 13, nós entramos numa seção que é o coração do discipulado. A partir deste momento, o apóstolo João, ele começa a tratar do Senhor Jesus Cristo discipulando os seus. E é interessante que João, ao dar início a essa sessão de discipulado, ele não inicia com um milagre, ele não inicia com um discurso público, mas ele inicia essa sessão com um cenário, uma cena íntima. O Senhor Jesus assentado à mesa com os seus discípulos. Se existe algo íntimo na vida de qualquer um de nós, é quando nós estamos assentados à mesa com os nossos. Geralmente, nós não gostamos de nos assentar à mesa com qualquer um. Geralmente, quando nós vamos a um restaurante, geralmente quando nós vamos a um lugar com o qual nós não estamos totalmente familiarizados, se nós temos a opção de sentar à mesa com um desconhecido ou sentar à mesa com uma pessoa conhecida, nós vamos optar por sentar à mesa com uma pessoa conhecida. Porque sentar-se à mesa é um ato de intimidade. Sentar-se à mesa é um ato que expressa comunhão entre aqueles que estão compartilhando aquele mesmo ambiente. E João, ele começa essa sessão falando a respeito deste momento de intimidade, deste momento de comunhão, onde o Senhor Jesus Cristo, na última ceia, o Senhor Jesus Cristo, naquele momento, está com os seus discípulos. E parece ser um momento corriqueiro, parece ser um momento banal, mas não é. Porque tudo o que acontece neste cenário pode ser interpretado à luz do que o apóstolo João descreve e escreve, quando ele diz que o Senhor Jesus, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Se o Senhor Jesus estava ali com os discípulos, é porque o Senhor Jesus amava aqueles discípulos. Se o Senhor Jesus estava naquele lugar com aqueles discípulos, com aqueles homens, é porque o Senhor Jesus insistiu, persistiu em amar aquelas pessoas. A cruz ainda não havia chegado, a cruz ainda não tinha acontecido, mas as atitudes do Senhor Jesus, ao ter comunhão com aqueles homens, ao ter comunhão com aquelas pessoas, já demonstravam aquilo que viria a acontecer na cruz. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele pratica o ato de redenção. Ele faz a redenção dos nossos pecados, ele nos redime dos nossos pecados. Mas antes de nós entendermos a cruz como redenção, nós precisamos entender que a cruz, ela é consequência de um ato de amor praticado por um homem que escolheu sentar-se à mesa com pecadores, um homem que escolheu lavar pés sujos, um homem que escolheu permanecer fiel mesmo diante da traição. E este momento em que o Senhor Jesus está assentado à mesa com aqueles discípulos nos mostra, nos ensina a preciosidade da comunhão do Senhor Jesus para com cada um de nós. Porque o nosso Deus, Ele nos fez, amém? Creio que todos nós cremos dessa forma. A Bíblia, ela é clara. Deus, Ele nos fez. Mas nós cremos que Deus, Ele não apenas nos fez. Deus, Ele nos criou, Ele criou todas as coisas, Ele criou o homem. E Deus, Ele escolheu participar da história humana. Ele não criou o homem, deixou o homem à margem, deixou o homem viver a sua própria história. Deus, Ele criou o homem e escolheu. Ele voluntariamente decidiu fazer parte da história humana. É por isso que Deus, Ele faz parte da minha história. E é por isso que Deus, Ele faz parte da sua história. É por isso que Jesus, Ele morreu por mim. E é por isso que Jesus, Ele morreu por você. Porque Deus, Ele decidiu
se relacionar contigo. Ele decidiu fazer parte da tua vida. Ele decidiu ter comunhão com você. E o que este ato, o que esta decisão do Senhor em ter comunhão conosco nos ensina? À luz deste texto que nós lemos, à luz deste texto que nós acabamos de ler, eu quero conversar com a igreja nessa noite a respeito de algumas lições, a respeito de algo que a comunhão do Senhor Jesus para conosco nos ensina das nossas vidas. E a primeira coisa que este ato do Senhor Jesus ensina para mim e ensina para você é que a comunhão do Senhor Jesus revela o amor soberano dele por nós. Nos versículos 1 e 3 diz assim o texto, que antes da festa da Páscoa, perceba, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Veja que João ele inicia com uma declaração extremamente profunda, uma declaração extremamente importante. Jesus ele sabia que era chegada a sua hora. Mas do que João está tratando aqui? Quando ele diz que Jesus sabia que era chegada a sua hora, significa que Jesus sabia que a sua morte estava chegando, que dali a muito pouco tempo ele seria traído por um dos seus discípulos a quem ele chamava amigo, ele seria preso, ele seria humilhado, ele seria torturado, ele seria escarnecido, ele seria crucificado, ele seria morto. Jesus ele sabia que tudo isso estava para acontecer. Jesus ele sabia de onde ele tinha vindo. Jesus ele sabia a missão que ele tinha que fazer. Jesus ele sabia para onde ele ia. Jesus ele sabia tudo o que iria acontecer. E mesmo diante de tudo isso, Jesus ele não escolheu se autopreservar. Porque naturalmente eu ou você, na nossa limitação, se você sabe que você vai sofrer algo, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Eu vou me esconder, eu vou me preservar. Se você sabe que se você passar por algum caminho, tem alguém ali na espreita, armando uma armadilha, preparando uma armadilha para te pegar, o que você vai fazer? Você vai se preservar, você vai por outro caminho, você não vai sair de casa, você vai ficar preso. Jesus sabia de tudo isso, mas ele não escolhe a autopreservação, pelo contrário. Jesus ele escolhe o serviço. Jesus ele escolhe servir. João, ele diz que Jesus ele amou aqueles homens, mas não simplesmente amou. Jesus amou aqueles homens até o fim. Jesus ele teve um amor perseverante. Isso significa que o amor de Cristo não diminui diante das falhas humanas. Jesus estava sentado à mesa. Quem estava com ele? Jesus estava sentado com homens pecadores, com homens espiritualmente maturos, com homens frágeis, com homens emocionalmente instáveis. Mas mesmo assim, Jesus ele não excluiu ninguém, porque Jesus os amou até o fim. Glória a Deus. Isso significa dizer, meu amado, minha amada, que a base da comunhão de Cristo conosco não são os nossos méritos. A base para Jesus estar ali com aqueles homens frágeis, problemáticos, traidores, não era o mérito de Pedro, ou de Tiago, ou de João. Não. A base para que Jesus tivesse comunhão com aqueles homens era o amor gracioso de Cristo. Era a decisão graciosa de Jesus, porque foi Ele quem decidiu se relacionar com eles. Foi Cristo que se decidiu se relacionar com cada um de nós. Antes que você um dia pudesse reconhecer a Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, Cristo já havia escolhido relacionar-se com você de alguma forma, te dando vida.
enviando o Espírito Santo para te conduzir, para te convencer do pecado, do juízo, da justiça, enviando pessoas, anunciando o seu Evangelho. Meu amado e minha amada, nós somos chamados a amar. Jesus amou até o fim. E eu e você, nós somos chamados por Deus para amar. Mas por que Deus, Ele nos chama para amar? Qual é a motivação para que amemos? Nós amamos não porque é conveniente, mas pelo contrário, nós somos chamados a amar porque amar é custoso. Glória a Deus. Amar custa. Todos nós temos família. Nós temos esposo, esposa, filhos, pais. É conveniente o amor em família? Ou o amor em família muitas vezes custa, e custa muito? Amar é custoso. Amar aqueles discípulos, amar a mim, amar a você até o fim, não foi conveniente para Cristo, pelo contrário, custou a própria vida. Custou. Por Ele ter nos amado até o fim, Ele foi pregado naquele madeiro. Por Ele ter nos amado até o fim, Ele foi crucificado por amor a mim e a você. O nosso cristianismo, ele adoece. As nossas igrejas, elas adoecem. O nosso relacionamento com Deus, ele adoece. Quando amar depende do comportamento do outro para que ele exista. A partir do momento em que, para eu amar alguém, aquele alguém precisa se comportar de uma maneira que seja conveniente para mim, isso mostra uma coisa: que eu estou longe da vontade de Deus, que eu estou longe daquilo que significa o amor incondicional, daquilo que significa amar de acordo com os parâmetros do Senhor Jesus. Glória a Deus. A segunda lição que este texto nos ensina é que a comunhão que o Senhor Jesus tem conosco, o serviço que Ele oferece, que é o serviço sacrificial, ele destrói totalmente a lógica do poder. Versículos 4 e 5 diz assim o texto: depois da ceia levantou-se o Senhor Jesus, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-nos com a toalha que estava cingida. Depois que ele cearam, o Senhor Jesus se levanta, ele tira a parte de cima da roupa dele, pega uma toalha, pega uma bacia e enche de água. Ele chega lá em Tiago, o Tiago não estava entendendo nada, ninguém estava entendendo nada. Ele simplesmente se ajoelha diante de Tiago, pega o pé de Tiago e começa a lavar o pé dele. Depois ele vai para João, depois ele vai para Mateus, e ele vai seguindo discípulo por discípulo, lavando os pés do Senhor Jesus, lavando os pés, perdão, dos discípulos. Esse gesto foi um gesto que chocou aqueles homens, e eu te explico por quê. Naquele tempo, lavar os pés quando uma pessoa chegava em casa, pensa no seguinte: Israel, uma região desértica, as pessoas caminhavam por aquele deserto, caminhavam por aquelas ruas areiosas, ficavam com os pés completamente cheios de areia, com os pés pesados. Era comum uma pessoa chegar na casa de uma visita, e essa visita, ela lavava os pés. Só que quem lavava os pés não era o Senhor da casa. Quem lavava os pés das pessoas não era o dono da casa. Lavar os pés era a função do escravo ou do servo de menor hierarquia dentro da casa. Então, se você tem uma casa e recebe uma visita na sua casa, você não vai lavar o pé dela. Se você tem um mordomo, o mordomo também não vai lavar o pé. Se você tem um cozinheiro, o cozinheiro também não vai lavar o pé. Você tem, qual é o seu empregado o mais ralé?
Qual é o seu empregado? Aquele que tem a função, a pior função, aquele para quem você dá menos crédito, aquele que você olha, aquele que você paga menos, que tem o menor salário, que tem a função mais desprezível de todas. É aquele servo que o senhor da casa chama para lavar os pés das suas visitas. O senhor da casa jamais lavaria os pés de ninguém, jamais. Naquele contexto, naquele contexto histórico, naquela sociedade, era inimaginável um mestre lavar os pés de um discípulo. Era simplesmente inimaginável que isso acontecesse. Quando Jesus ele começa a lavar os pés dos discípulos, Jesus está se igualando a um escravo. Jesus está se igualando a um servo de menor patente, de menor hierarquia. Aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Ele escolhe demonstrar essa autoridade ajoelhando-se diante dos seus discípulos. Jesus ele não deixa de ser Senhor porque serviu. Ele serviu porque ele era Senhor. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está ressignificando o termo autoridade. Uma palavra que está na moda hoje em dia, aí, nos últimos anos, é ressignificar, né, cara? Você que dá muitas palestras aí, ressignificar. Tem que ressignificar a sua forma de pensar, ressignifica a sua forma de agir, ressignifica a forma como você faz isso. Ressignificar é uma palavra que está em voga no momento. Mas antes disso, que essa palavra ela fosse uma palavra do momento, Jesus há mais de 2000 anos atrás já ressignificava muitas coisas. E aqui Jesus ele ressignifica, ele redefine o que é autoridade. Filipenses capítulo 2 nos diz que ele era Deus, mas ele não teve usurpação, ser igual a Deus. Ele se despiu da sua glória, ele se fez homem e sendo achado em forma de homem, humilhou-se ainda mais e se fez servo. E sendo servo, ele foi servo fiel até a morte. Jesus Cristo, meu amado e minha amada, ele redefine aquilo que significa ser mestre, ter autoridade. E quem não entende o serviço de Jesus não vai conseguir entender a cruz. É verdade. A pessoa, quando ela olha para a cruz, ela nunca vai conseguir entender aquele momento se ela não entender o que aquele homem crucificado fez ao longo da vida dele. Não adianta apenas olhar para a cruz, nós temos que olhar para tudo que aquele homem crucificado fez ao longo da vida dele, porque a cruz é o ápice deste movimento de entrega que começou quando Jesus escolheu ter comunhão com aqueles discípulos. Quando Jesus escolheu ter comunhão conosco. O cristianismo não combina com status. O cristianismo não combina com títulos. O cristianismo não combina com reconhecimento. Liderar no reino de Deus significa servir. A pergunta que nós devemos fazer é, a pergunta que nós devemos fazer não é qual é o meu lugar no reino. A pergunta que nós devemos fazer é quem eu posso servir no reino. Aleluia. Onde estão as pessoas a quem eu devo servir no reino? Examina, Jesus. Porque o meu lugar e o seu lugar é apenas um, servindo. Se nós desejamos fazer parte do reino de Deus, o nosso lugar, a nossa posição é apenas uma, servindo. Servindo quem? Servindo ao próximo, servindo aqueles a quem nós amamos, servindo aqueles que nos odeiam, servindo aqueles de quem não gostamos, servindo como o Senhor Jesus ele fez. Adorado seja o teu nome, Jesus. A terceira coisa que a comunhão do Senhor Jesus nos ensina aqui, a graça, ela nos constrange. Versículo 6 até o versículo 9 diz assim: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora? Compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quando Jesus ele chega até Pedro, Pedro não foi o primeiro a ter os pés lavados. Então Pedro está ali
e ele vê Jesus se ajoelhando diante do primeiro discípulo, que eu não sei quem foi, a Bíblia não fala, mas se ajoelha ali, lá no pé de um, lá no pé do outro, lá e Pedro olhando, chocado, todo mundo se perguntando o que é isso, o que está acontecendo, isso não está certo. E quando Jesus ele chega em Pedro, Pedro se recusa. A recusa de Pedro parece estar revestida de piedade, mas na verdade a recusa de Pedro, ela se reveste do seu próprio orgulho. Porque Pedro, ele aceitava o Messias poderoso, mas não aceitava o Messias que servia. Pedro, ele aceitava o Messias que curava, que fazia milagres, que multiplicava pães e peixes, que andava sobre as águas, que falava com a tempestade para e a tempestade parava, que falava com o mar se acalma e o mar se acalmava, mas não aceitava o Messias que servia. Quando Jesus ele ouve Pedro, Jesus ele responde com firmeza: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Glória a Deus. Mas aqui Jesus ele já não está falando de lavar pé. Quando ele se depara com Pedro e Jesus ele diz essas palavras, Jesus ele já não está mais falando: Pedro, se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo não. Jesus ele está falando a respeito de uma lavagem interior. Aleluia. Jesus ele está falando aqui da necessidade de lavagem espiritual, da necessidade de novo nascimento, da necessidade de purificação que apenas Ele, Jesus, pode fazer por nós. Quando Pedro ele ouve isso, quando Pedro entende então que Jesus está dizendo: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro ele aceita, fala: então lava o pé, a cabeça, lava a mão, lava tudo. Mas o cerne da questão aqui é que Pedro ele precisava entender que a comunhão com Jesus, ela não começa na performance, mas a comunhão com Jesus começa na rendição. Aleluia. Quando você quer ter comunhão com Deus, quando você quer ter comunhão com Jesus, veja, você não vai ter comunhão com Jesus porque você é o que mais faz dentro da igreja. Você não vai ter comunhão com Jesus porque você é o que canta melhor, que prega melhor, porque você é o que mais faz, porque você é o que mais contribui. Não, você vai ter comunhão com Jesus quando, em primeiro lugar, você se render a Jesus. Quando você permitir que o Senhor Jesus Cristo ele te lave e te purifique. Porque nós temos a tendência de querer controlar como Deus ele age, quando Deus ele age, de que forma Deus ele age, mas a graça ela nos alcança quando nós aceitamos ser tocados pelo Senhor Jesus. Deus, obrigada, Jesus. Muitos querem servir a Deus, mas poucos querem ser tratados por Ele. Nós precisamos deixar que Cristo nos lave diariamente. Nós precisamos deixar que Cristo nos confronte diariamente. Nós precisamos deixar que Cristo, Ele sim, nos acuse diariamente. Nós precisamos deixar que Cristo nos purifique diariamente. E porque se você aceita Jesus em sua vida, permita que Ele lave você. Permita que Ele te purifique dos seus pecados. Permita que Ele te purifique das suas imundícias, das suas deficiências, dos seus medos, dos seus problemas. Permita que o Senhor Jesus Ele te lave. Porque se Ele não te lavar, você não terá parte com Ele. Aleluia, glória a Deus. A quarta lição que esta comunhão de Cristo conosco nos ensina é que a cruz, ela deve espelhar em nosso cotidiano. Versículos 12 até o versículo 15: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: vocês compreendem o que fiz? Vocês me chamam mestre e Senhor? E dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Coisa linda, Deus. Após lavar os pés dos discípulos, Jesus ele explica o seu ato. Ele faz isso para que não houvesse interpretações vazias a respeito daquilo que ele tinha feito. Então Jesus ele é muito claro. Ele diz para aqueles homens: eu dei o exemplo para vocês. E sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que o discipulado, ele é essencialmente imitativo. O discipulado, ele vem principalmente de você imitar o Mestre, de você imitar o seu Senhor. Não é apenas crer em Jesus, mas é você aprender com Ele.
Coisa linda. mas é você aprender com as suas ações. Aleluia. É você fazer aquilo que ele fez. É você fazer aquilo que ele faria. É você imitar em absolutamente tudo. Ele deixa claro, olha, se eu lavei os pés, então ninguém pode ser melhor que ninguém. É isso que Jesus está dizendo aqui para os discípulos. Ele está dizendo, olha, se eu, que já transformei água em vinho, já curei paralítico, já curei cego, multipliquei pães e peixes, acalmei tempestade, fiz o mar se acalmar, ressuscitei Lázaro, ressuscitei a filha de Lázaro, ressuscitei o filho lá da viúva de Naim. Se eu lavei os pés de vocês, então olha, não tem ninguém melhor que ninguém. Aleluia. Glória a Deus. A nossa fé, ela tem que deixar de ser discurso e se tornar realidade. Porque é claro que, aplicando isso nos dias de hoje, ninguém vai lavar os pés de ninguém. O pastor da igreja, o pastor Léo, vamos sair por aí lavando os pés dos membros da igreja. Em casa, tudo bem, a esposa lavar do esposo, né? O marido lavar da mulher, tudo bem, não tem problema. Mas, nos dias de hoje, lavar os pés significa perdoar. Lavar os pés significa ouvir. Lavar os pés significa servir. Lavar os pés significa suportar. Coisa linda, Deus. E sabe qual é o detalhe mais importante de tudo isso? É você perdoar, ouvir, acolher, servir, suportar, sem aplausos, sem fama, sem holofotes, sem destaque, sem reconhecimento, sem tapinha nas costas, Eita, Jesus. sem agradecimento. É isso que dói na gente. É isso que fere o nosso ego. É isso que machuca o nosso coração humano, limitado. Porque quando a gente faz, a gente quer o aplauso. Quando a gente ajuda, a gente quer o reconhecimento. Porque quando a gente se doa, a gente quer ser visto. E quando ninguém reconhece o que a gente faz, nós ficamos chateados, magoados, ofendidos. Mas o que o Senhor Jesus nos ensina é que nós devemos seguir o exemplo dele, Jesus. Coisa linda, Deus. Obrigado. Nós devemos imitar Jesus. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós estamos falando de um Deus que se fez homem, que encarnou. Nós estamos falando de um Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Nós estamos falando de um homem que suportou o peso dos nossos pecados, dos pecados daqueles que vieram antes dele, dos pecados daqueles que existiam no tempo dele, dos pecados daqueles que viriam após ele. Ele estava suportando naquela cruz o pecado de todo mundo, e ninguém foi ali aos pés da cruz para dizer: obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Não. Estavam ali caçoando, estavam ali zombando, estavam ali denegrindo, estavam ali ofendendo. Mas ele foi até o fim. O mundo, ele não será convencido apenas por palavras, mas será convencido por ações que imitem o Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh Deus. Obrigado por essa palavra linda, Jesus. Quinta lição que a comunhão do Senhor Jesus conosco nos ensina. A comunhão, ela tem o poder de enviar discípulos. Versículos 16 ao 20. Em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que me enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus encerra o seu discurso. Jesus encerra o seu discurso afirmando que o servo não é maior do que o seu Senhor. E veja que existe uma lógica missionária nisso.
Porque a lógica por detrás disso é que quem recebe a Cristo é enviado por Cristo. Isso significa que o amor recebido, ele tem que se transformar em amor repartido. Glória a Deus. Você já parou para pensar nisso? Você já recebeu o amor de Deus? Amém? Seja Deus, amém. Você já recebeu o amor de Cristo na tua vida? O quanto deste amor nós temos repartido para este mundo? O quanto deste amor nós temos compartilhado Louvado seja Deus. com este mundo? O versículo 17, ele é decisivo. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Se sabeis estas coisas, que coisas? Que o servo não é melhor que o seu Senhor. Que quando o servo ele recebe o amor do Senhor, ele deve repartir este amor. Porque o conhecimento, amado, sem prática, vira dureza. Tem muita gente que conhece muito. Tem muita gente que sabe muito. Sabe da Bíblia, entende de teologia. Mas saber muito e não praticar, a pessoa fica dura. Porque a falta de partilha do amor, deixar de partilhar o amor, mas não o meu amor. Eu não estou dizendo para você compartilhar com o mundo o seu amor. O que a palavra de hoje está nos dizendo é: se Jesus Cristo, você se relaciona diariamente, você compartilhar o amor de Cristo. Porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor fez, devemos fazer também. Se o Senhor nos deu amor, devemos compartilhar este amor. É comunhão. Jesus escolheu se relacionar conosco. Jesus quis. Ele não foi obrigado. E nem tampouco Ele nos obriga. Mas, se existe algo que essa decisão de Cristo em se relacionar com a humanidade nos ensina, é que antes que houvesse na cruz o sangue derramado, houve na terra pés que foram lavados. Aleluia. Antes que houvesse um sacrifício público naquela cruz, Jesus ele viveu intensamente o amor em seu cotidiano. Louvado seja Deus. Jesus ele nos revela que a cruz não foi um gesto isolado. Jesus não viveu uma vida qualquer e no último momento da vida decidiu: deixa eu fazer um ato bom, foi lá e morreu por nós. Não. A cruz, ela foi consequência de toda uma história. A cruz, ela nos ensina que ela não significa condenação. Jesus não morreu na cruz para nos condenar. Jesus ele morreu na cruz para nos reconciliar. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ele não morreu na cruz para que fôssemos para o inferno. Jesus ele morreu na cruz para nos livrar do inferno. Louvado seja Deus. Jesus ele não morreu na cruz para que nós nos perdêssemos. Jesus ele morreu na cruz para que nós nos achássemos nele. Obrigada, Senhor. Jesus ele nos ensina que a cruz ela não é distância, a cruz ela é aproximação. A cruz ela nos aproxima de Deus, a cruz ela nos leva a Deus, a cruz ela revela a Deus. Louvado seja Deus. É Deus revelado ali. É o ato de amor maior do universo. Coisa linda, Jesus. É o ato de doação, é o ato altruísta, é o ato maior do universo. Foi aquele ato na cruz. Obrigada, Senhor. Na história humana houveram muitos mártires.
muitas pessoas que morreram por uma causa, muitas pessoas que morreram por outras, muitas pessoas que morreram por amor a Cristo, sim, pela igreja, que morreram por um país, por uma guerra, enfim, muitos mártires ao longo da história. Jesus, ele não foi um mártir. Porque o mártir, ele não resgata. O mártir, ele não redime. O mártir, ele não regenera. O mártir, ele não santifica. Jesus, ele foi o ato maior de amor. A maior expressão de amor do universo foi o Senhor Jesus naquela cruz. Porque ele morreu por aqueles que o rejeitaram, por aqueles que cuspiram, que açoitaram, que ofenderam, que humilharam, por aqueles que jamais creram, por aqueles que jamais crerão no nome dele. Que o Senhor nos ensine e nos ajude a viver este amor que transforma. Se coloque de pé. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado seja o teu nome, Jesus. E assim como Jesus, ele quis ter essa comunhão. E eu creio que o Senhor Jesus, ele certamente está aqui nessa noite, porque aqui neste lugar ele está sendo adorado, aqui neste lugar ele está sendo invocado, aqui neste lugar ele está sendo buscado. E com certeza o Senhor Jesus, ele se faz presente aqui. Por isso eu quero te convidar para que você compreenda a expressão deste amor. Que Jesus, hoje, aceitado à destra de Deus, ele está lá para ser servido por nós. Mas antes, ele nos serviu. O Senhor Jesus, ele é o nosso mestre e nós devemos imitá-lo. E não importa quais sejam os seus problemas, os seus erros. Os seus erros não limitam o amor de Jesus por você. Os seus erros não limitam o amor do Pai por você. Os seus erros não limitam a atuação do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas é importante que você permita que o Senhor Jesus te lave, que o Senhor Jesus te purifique, que o Senhor Jesus ele arranque tudo aquilo, toda a sujeira, tudo aquilo que deve ser lavado, tudo aquilo que está no teu íntimo, no teu coração, na sua mente, na sua vida, nos seus atos, nos seus desejos, todo pecado. Permita que o Senhor Jesus ele lave nessa noite. Porque se você não deixá-lo te lavar, você não terá parte com ele. Mas se você deixar o Senhor Jesus te lavar, se você for nessa noite lavado por ele, a partir do momento que você tiver parte com o Senhor Jesus, você vai experimentar essa presença magnificente. Você vai experimentar essa maravilha que é a presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, ele está aqui para transformar a tua vida. Então abra o teu coração, abra a tua boca, se derrame, se renda ao Senhor Jesus, se prostra, rasga o teu coração diante de Cristo nesta noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te buscamos e oramos ao Senhor agora. Te agradecemos e te bendizemos, engrandecemos o teu santo nome e pedimos: nos lave, nos purifica, limpa os nossos erros, nos livra das nossas falhas, nos limpa das nossas imundícias. Porque se o Senhor não nos lavar, nós não temos parte contigo. Então lava-nos,
O nosso interior, nós entregamos a Ti os nossos corações, as nossas mentes. Toma em Suas mãos e transforma o nosso caráter, transforma o nosso eu, transforma-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor Espírito Santo, vem agora sobre a Tua igreja, vem agora sobre este Teu filho, sobre esta filha, este pecado recorrente, este pecado que há tanto tempo atormenta, este pecado que há tanto tempo vem perseguindo, essa tentação que há tanto tempo vem perseguindo este Teu filho, essa Tua filha, em nome do Senhor Jesus. Neste momento, nós pedimos ao Senhor, estenda as Tuas mãos e derrama, porque o Senhor é a água viva, e aquele que beber jamais terá sede, aquele que beber jamais necessitará. E nós precisamos de Ti nesta noite, Senhor. Nos lava, nos limpa, nos purifica, nos cura. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e nos ajude a viver em amor. O amor do Senhor, imitando o Senhor. Nos ajude a viver em conformidade com a Tua palavra, em conformidade com a Tua presença, em conformidade com o Teu querer. Coloque em nós um coração reto, coloque em nós um coração igual ao Teu, um coração que perdoa, um coração que acolhe, um coração que ouve, um coração que ama, e que nós, Pai, não busquemos os aplausos, que nós não busquemos reconhecimento deste mundo, que nós não busquemos os holofotes deste mundo, mas que nós reconheçamos que a nossa recompensa está em Ti, que o nosso galardão está em Ti, e um dia nós receberemos a tão sonhada herança, a herança eterna, contigo na eternidade do céu. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz a Sua obra poderosa nesta noite, sobre esta igreja, sobre este lugar, para a glória, para o louvor do Teu santo e poderoso nome. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus.